Do bíblico, Lucas 12 verso 20, louco. Introdução. O capítulo 12 do Evangelho de Lucas nos apresenta Jesus em meio a multidões, ensinando e advertindo seus discípulos e o povo. Em meio a uma atmosfera de grande expectativa e, por vezes, de ansiedade, Jesus aborda temas cruciais como a hipocrisia dos fariseus, o medo diante dos que podem matar o corpo, a confiança na providência divina e a importância de não se apegar excessivamente aos bens materiais. O versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite, e então, quem ficará com tudo o que você preparou? Surge como um ponto culminante de uma parábola que expõe a insensatez de uma vida centrada na acumulação de riquezas terrenas, em contraste com a verdadeira riqueza para com Deus. Contexto histórico. A parábola que contém o versículo em questão, Lucas 12, 16 ao 20, é introduzida por um homem que clama a Jesus para dividir uma herança com seu irmão, Lucas 12, 13 e 14. Jesus, ao invés de agir como juiz, usa a oportunidade para alertar sobre o perigo da ganância e a ilusão de que a vida se resume à quantidade de posses. O contexto cultural da época valorizava a posse de terras e bens como sinal de prosperidade e segurança. O homem rico da parábola representa o arquétipo daquele que confia em sua própria capacidade de acumular e planejar para o futuro, ignorando a soberania de Deus e a fragilidade da vida. O capítulo 12, em seu todo, reflete um momento em que Jesus confronta as prioridades equivocadas de seus ouvintes, chamando-os a uma vida de discipulado autêntico, livre de medo e de apego excessivo às coisas passageiras. Interpretação e aplicação. Do ponto de vista teológico protestante e trinitário, o versículo 20 é uma declaração divina que desmascara a autodependência e a arrogância do homem rico. A palavra louco é um juízo de Deus, revelando a profunda tolice de quem confia em seus próprios recursos e planos em detrimento da vontade e do poder soberano do Criador. A pergunta retórica quem ficará com tudo o que você preparou? Aponta para a transitoriedade dos bens materiais e a inevitabilidade da morte, que despoja o indivíduo de tudo o que acumulou. A interpretação mais comum sustenta que a verdadeira riqueza não reside na acumulação terrena, mas em ser rico para com Deus, Lucas 12, 21, ou seja, em viver uma vida que agrada a Deus, priorizando seus propósitos e o reino. Para os crentes contemporâneos, este versículo é um chamado urgente a examinar suas prioridades. Ele nos convida a desapegarmos-nos da ansiedade por bens materiais, confiando que o Pai Celestial, que cuida até dos pardais e veste os lírios, proverá as nossas necessidades. A verdadeira segurança e a riqueza duradoura são encontradas em nosso relacionamento com Deus e em nossa obediência à sua vontade, buscando primeiramente o seu reino. Referências cruzadas. Lucas 12, 21. Sim, assim acontece com todo aquele que junta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Este versículo é a conclusão direta da parábola e reforça a mensagem central de Lucas 12, 20. Ele estabelece o contraste fundamental entre a acumulação terrena, que leva à condenação divina, e a riqueza espiritual, que é a verdadeira meta para o crente. A riqueza para com Deus é construída através da generosidade, da fé e da obediência, e não através da posse de bens materiais. Eclesiastes 2, 18, 19. Odiado, pois, o trabalho que fiz debaixo do sol, porque o deixarei aos homens que hão de vir depois de mim. E quem sabe se será sábio ou louco. Contudo, ele se tornará senhor de todo o meu trabalho, com que me afadiguei e com que me mostrei tão sábio debaixo do sol. Isto também é vaidade. Este trecho de Eclesiastes ecoa a mesma sensação de vaidade e futilidade na acumulação de bens. Assim como o rico da parábola, o autor de Eclesiastes reconhece que tudo o que se acumula será deixado para trás, e a sabedoria de quem o fez pode ser inútil se não houver uma perspectiva divina. Ambos os textos nos alertam contra a ilusão de controle e permanência que a riqueza material pode oferecer. Estudo bíblico. Eclesiastes 3 verso 21. Absolutamente. Aqui está um estudo bíblico sobre Eclesiastes 3, 21, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. Eclesiastes 3 é um dos capítulos mais conhecidos deste livro, famoso pela sua lista poética de um tempo para tudo. No entanto, o capítulo não se limita à beleza da cadência. Ele explora a frustração e a perplexidade do autor, tradicionalmente associado a Salomão, diante da aparente aleatoriedade e inevitabilidade da vida. Verso 21. Quem pode provar que o espírito do homem vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? É uma expressão dessa incerteza, questionando a distinção entre humanos e animais na morte e a existência de uma vida após a morte significativa. No contexto de todo o capítulo, este versículo destaca a futilidade de tentar encontrar significado duradouro apenas nas coisas terrenas e a busca por compreender o propósito de Deus no meio das aparentes contradições da vida. Contexto histórico. O livro de Eclesiastes é tradicionalmente atribuído a Salomão, rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. No entanto, o livro revela uma perspectiva de vida que se distancia da exuberância e da fé simples dos seus primeiros anos. Salomão, ao refletir sobre suas experiências, apresenta um ponto de vista cético, confrontado com a brevidade da vida e a aparente injustiça que observa no mundo.
O capítulo 3, em particular, ecoa temas comuns na literatura sapiencial do Antigo Oriente Próximo, que pondera sobre a mortalidade humana, a natureza do destino e a busca por significado em um mundo incerto. A referência ao espírito, ruach em hebraico, reflete as crenças da época sobre uma força vital ou princípio animador que deixa o corpo na morte. A pergunta retórica no versículo 21, no entanto, sugere um ceticismo quanto a uma distinção fundamental entre o destino do espírito humano e o dos animais. A questão que o autor levanta está ligada a experiências em relação a injustiças, versos 16 e 17, e à percepção de que os homens não são melhores que os animais, versos 18 e 19. Interpretação teológica, perspectiva protestante trinitária. Do ponto de vista protestante trinitário, Eclesiastes 3:21 não deve ser interpretado como uma negação da imortalidade da alma ou da distinção entre humanos e animais. Em vez disso, a pergunta retórica de Salomão expressa a sua dúvida e limitação humana na compreensão dos mistérios divinos. A frase "quem pode provar?" destaca a nossa incapacidade de conhecer plenamente os caminhos de Deus apenas pela razão ou pela observação empírica. A fé cristã afirma que o homem é criado à imagem de Deus, Gênesis 1:27, possuindo uma alma imortal que o distingue dos animais. O Espírito Santo capacita os crentes a compreenderem verdades espirituais que transcendem a mera compreensão humana. A esperança cristã reside na ressurreição e na vida eterna em comunhão com Deus, revelada através de Jesus Cristo, João 14:1-3. A aplicação para os crentes hoje é que, mesmo diante das incertezas e da brevidade da vida, podemos encontrar paz e propósito em Deus. Em vez de nos desesperarmos com a aparente falta de sentido da existência, como Salomão parece fazer em certos momentos, devemos confiar na soberania de Deus, buscar a sua sabedoria e viver de acordo com os seus mandamentos, sabendo que Ele tem um plano para nós que transcende a nossa compreensão limitada. Referências cruzadas. Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este versículo estabelece a base para a dignidade e singularidade da humanidade, distinguindo-a do resto da criação. Ao contrário dos animais, os seres humanos são criados à imagem de Deus, possuindo a capacidade de se relacionar com Ele de maneira única. Isso implica uma dimensão espiritual que vai além da mera existência física. 1 Coríntios 15:22. Pois, como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, aborda a questão da ressurreição dos mortos. Ele contrasta a morte que veio através de Adão com a vida que vem através de Cristo. Este versículo, juntamente com o restante do capítulo, afirma a esperança cristã na vida eterna e na transformação do corpo na ressurreição. Isso oferece uma perspectiva que transcende a mortalidade física e responde à indagação de Eclesiastes sobre o destino do espírito humano. Essas referências cruzadas nos ajudam a entender que, embora Eclesiastes reconheça a nossa limitação na compreensão dos mistérios da vida e da morte, a Bíblia, como um todo, oferece uma esperança e uma perspectiva que transcendem a mera existência terrena. A fé cristã afirma a imortalidade da alma humana e a promessa da vida eterna em comunhão com Deus. Os termos sopro de vida e fôlego de vida são frequentemente usados como sinônimos na linguagem popular e teológica para descrever a centelha divina que anima os seres. No entanto, na análise dos textos bíblicos originais, em hebraico, eles carregam nuances diferentes. Sopro de vida refere-se à ação criadora e original de Deus ao transmitir sua própria essência ou espírito para dar existência a um ser. É o ato de dar vida a algo que antes não existia. Fôlego de vida, traduzido do hebraico nishmat shai, refere-se especificamente ao fôlego, respiração ou energia vital que mantém o ser vivo. É a força vital que anima tanto humanos quanto animais, permitindo-lhes respirar e existir fisicamente. Os animais não possuem uma capacidade de se relacionar com Deus porque eles têm o fôlego e não o sopro de vida. Os humanos possuem o sopro e o fôlego de Deus, e os animais possuem apenas o fôlego que é a respiração. Todos os seres vivos dependem da respiração para viver aqui na Terra. Os animais não deixam um legado quando morrem, que é a essência e o caráter de Deus, enquanto os humanos que agradam a Deus deixam o seu legado, que é a essência e o caráter de Cristo e se tornam imortais espiritualmente.